E aí, pessoal? Boa tarde. Hoje a gente vai gravar aqui a nossa primeira aula do curso de eletromagnetismo. Beleza? Vamos lá. Bom, a gente vai estudar um pouquinho de fundamentos de matemática para o eletromagnetismo, tá? Vamos começar aqui fazendo uma breve introdução, com uma espécie de uma menção aí ao conteúdo das equações de Maxwell. Lembrando, o conteúdo do eletromagnetismo todo está nas equações de Maxwell. Não há nada no eletromagnetismo que não esteja lá, exceto a força de Lorentz, tá? Mas aí a força de Lorentz já é uma questão que coloca campo e força aí em jogo. Então, o fundamento da teoria eletromagnética está nas equações de Maxwell. Nós vamos trabalhar inicialmente com o vácuo e depois estudaremos o meio material. A carga elétrica é a propriedade da natureza que será central na discussão. Não é uma coisa que eu vou tocar como ponto mais importante, mas é importante que vocês saibam que os objetos dotados de carga elétrica são partículas elementares ou composições delas. Por exemplo, temos como leptons e quarks as partículas elementares. O elétron é um lepton, por exemplo, ele tem carga elementar. Os quarks, eles têm carga elétrica fracionária, mas nenhum deles foi encontrado aí isoladamente. Então, o que nós temos de mínimo de carga elétrica fundamental é sempre um valor, né, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, sendo negativo para o elétron, sendo positivo para o próton. Esse é o menor valor de carga elétrica, que a gente chama de carga fundamental, e essa carga elétrica, naturalmente, toda a carga elétrica pode ser escrita como um múltiplo inteiro desse valor, tá? Ou seja, a carga elétrica é quantizada. Mas eu não vou gastar aqui muito tempo, né, falando com vocês acerca de quantização de carga elétrica, porque a gente está num curso de eletromagnetismo clássico e por isso, né, por ser um curso de eletromagnetismo clássico, se a gente pensar na carga elétrica como uma coisa contínua, a gente não vai ter tanto problema. Essas coisas começam a apresentar limitações quando a gente vai para o domínio do muito pequeno, tá? Então, esse que é o valor aí, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, tá? E aí na mecânica quântica esse valor ele se torna muito, 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 muito importante, tá? Porque grande parte aí das partículas que a gente vai estudar são partículas menores, tá? Mas aqui no nosso caso macroscópico a gente tem uma quantidade que a gente pode entender a carga elétrica como distribuída continuamente, embora ela não o seja. Cada elemento de carga muito pequeno contém uma quantidade muito grande de carga elétrica a ponto de ser considerado um objeto macroscópico, mas ele tem uma quantidade de carga elétrica suficientemente pequena para que ele possa ser considerado um diferencial, tá bom? Em módulo, a carga do elétron é a mesma do próton, tá? Então, o que muda é o sinal. A carga elétrica é quantizada, discretizada, qualquer carga elétrica será sempre o múltiplo inteiro desse valor fundamental, mas eu não vou mais ficar mencionando isso aqui. Para explicar os fenômenos, eu vou falar da carga como um todo. Eu não vou falar da carga como um conjunto de elétrons ou como um conjunto de prótons, eu vou falar de carga negativa e carga positiva. Tá? Imagino que na Física 3, né, quem esteja acompanhando esse curso, tenha visto já essas diferenciações. A ideia de distribuição de carga elétrica contínua é uma aproximação, como eu acabei de falar para vocês, tá? Ela é uma aproximação. E a carga elétrica ela é conservada, ela satisfaz esse princípio, ela se conserva, o que está contido nas equações de Maxwell. Beleza? Matemática necessária. O que a gente vai estudar de matemática necessária? Bom, nosso objetivo com isso, tá? É apresentar para vocês algumas identidades vetoriais. A gente vai precisar de algumas delas, bem de como algumas relações envolvendo operadores vetoriais, como o gradiente, o divergente, o rotacional e o laplaciano. Tá? Esses operadores aí eles serão constantes ao longo de todo o curso. Todo o curso vai tê-los. Iremos restringir-nos à visualização do vetor a mais simples possível. Aqui o representa como seta
nas quais estão implícitos o módulo, a direção e o sentido de suas componentes em eixos ortogonais. Tá? Então, a gente vai pegar um vetor e vai decompor em componentes ortogonais x, y e z. Tá? Um vetor, tá? Ele vai ser escrito como combinação linear dos vetores unitários de base. Então, uma base é um conjunto de vetores x-plâneos completo que expande um espaço vetorial. Nós vamos usar vetores unitários de base IJK ou em outro sistema aí de coordenadas, curvilíneas, quais sejam esféricas e cilíndricas, para discutir essas questões. Tá? Então, um vetor ele é escrito como a soma vetorial, tá? Ou a combinação linear das componentes dos vetores pelos vetores de base. Tá? Então, um vetor V é escrito como Vx, o vetor unitário na direção x, ou que a gente vai denotar por i, mais Vy vezes o vetor unitário que aponta na direção j, que aponta na direção y, que vamos denotar por j, e Vz, que é a componente z do vetor, vezes o vetor unitário ao longo da direção z, que é o vetor k. Então é isso, tá? Dito isso, nós partimos para algumas definições. A primeira delas é o produto escalar. Sejam dois vetores A e B, formando um ângulo θ entre eles. O produto escalar é a quantidade escalar. O produto escalar é o produto entre dois vetores que resulta no escalar. A, B, cosseno θ. Quem é A? A é o módulo do vetor A, um escalar. O B é o módulo do vetor B, um escalar. Cosseno θ é o cosseno de um ângulo, um escalar. Então, o produto de A com B resulta no escalar. O produto vetorial, tá? A gente vai falar do produto vetorial, mas a gente vai começar falando sobre o módulo dele. O módulo do... Opa, ok, tá de sacanagem, né? Copiei e não apaguei, tá? Como é que pode? Pronto, vou corrigir aqui, mas já deixando claro que não é o cosseno, mas é o seno de θ. O módulo do produto vetorial é o módulo do primeiro vetor, A, vezes o módulo do segundo vetor, vezes o seno do ângulo entre eles. Tá? Não é o cosseno é no produto escalar. Na definição do módulo do produto vetorial, o módulo do produto vetorial é um módulo. E o produto vetorial tem uma direção, porque o produto vetorial resulta, tá? É o produto de dois vetores que resulta num terceiro vetor, que é perpendicular aos dois. Tá? O produto escalar é comutativo e o produto vetorial é anticomutativo. O que significa isso? Que você pode inverter a ordem do produto escalar. Você pode fazer A com B é igual ao produto escalar de B com A. Mas o módulo do produto vetorial... mas o produto vetorial é anticomutativo. Ou seja, se você inverter A com B, você vai ter uma troca no sinal. O produto de A com B vetorial é menos o produto vetorial de B com A. Propriedades, tá? Produto vetorial e produto escalar satisfazem a distributividade em relação à soma, além de, claro, do produto escalar ser comutativo, o produto vetorial é anticomutativo, você troca a ordem, você troca o sinal, você troca a direção, o sentido desse vetor, mantendo a direção. A distributividade, né, que é A escalar B com C é A escalar B mais A escalar C, né? Então, é uma coisa que parece óbvia, mas é importante de ser dita. Se você tiver um produto escalar com uma soma de vetores, você vai distribuir isso. A mesma coisa com o produto vetorial. A forma explícita, em termos das componentes, tá?
nós podemos escrever dessa maneira aqui. AXBX, AYBY, AZBZ. A com B, você vai trocando as componentes. Eu vou fazer isso aqui para vocês, eu vou mostrar isso aqui para vocês, partindo da definição que a gente utilizou, tá bom? Então, AYBZ menos AZBY. Então, a ordem é sempre cíclica no produto vetorial. Então, ó, XYZ. Então, vai ser YZ na componente X. A componente X não aparece porque o vetor A vezes B é perpendicular tanto a quanto a B. Então, a componente X não aparece nada de X. Tá? Aparece só das outras componentes, Y e Z. A mesma coisa aqui, ó, ZXY. Então, ZX é a componente positiva que dá em Y, e XZ, que é a componente trocada, ou seja, se inverte a ordem, é a parte negativa dele, dessa componente. Na componente Z, a parte positiva da componente é a parte direta, ou seja, XYZ, né, XY que dá em Z, menos YX que dá em Z, ou seja, você inverte a ordem. Então a ordem é sempre essa, XYZ, e do Z volta para o X de novo. Então XY dá Z, YZ dá X, tá? ZX dá Y. Agora YX dá menos Z, tá? Z com Y dá menos X, e Y com X dá menos Z, né? Eu não lembro agora se o X com Z dá menos Y, tá? Vamos lá. Então, ó, considere um vetor A é igual a AX na componente X, AX e chapéu, mais AY J, ou seja, a componente Y desse vetor, mais AZ na direção Z, que é apontado pelo vetor K. Então, A é a XI mais a YJ mais a ZK, sendo que a I e JK sempre terão chapéu, tá? Por que eles sempre terão chapéu? Porque eles são vetores unitários. Agora, para B, eu só faço mudar. Onde tem A no vetor acima, eu coloco B. Então, fica B vetor é igual a BX I unitário, mais BY J unitário, mais BZ K unitário. Então, eu vou usar a aplicação aí dessas regras que eu apresentei para vocês, tá? No produto escalar. Então, ó, A, vou fazer o produto escalar de A, vou fazer o produto escalar de A com B, A, produto escalar com B, aberto já aqui nas componentes. Então, vamos ter AXI mais AY mais AYJ mais AZK. Tá? Deixa eu inverter aqui, colocar paisagem. Aí eu vou fazer AX com BX, tá? AXI, BX, AXBX e escalar com I, tá? E escalar com I. Agora, AX com o segundo termo, que é BYJ, então eu vou ficar aqui a X, BY e escalar J, AX, BY e escalar J, mais AX, BZ e escalar K, tá? Mais, agora o segundo termo, que é o AY. O AY vai multiplicar todos os vetores de B. Então, AYJ vezes BXI. Então, vai ser a YBX
J escalar I. Vou fazer a mesma coisa, então. A YBY, ou seja, o segundo com o segundo, mais a YBZ J escalar K. Mais, agora eu vou colocar nessa mesma soma ainda todos os termos que multiplicam a componente Z do vetor A com todas as componentes de B, fazendo o produto escalar. Então vai ficar AZBX K escalar I mais AZBY K escalar J mais AZBZ K escalar K. Então, nós temos nove produtos aqui escalares por fazer. E esses produtos escalares, a maioria deles vai dar zero. Então, os três primeiros são de AX com as componentes de B, depois são as de AY com as três, o quarto, o quinto e o sexto são de AY com as componentes de B, e os três últimos são de AZ com as componentes de B. Tá? Como produto escalar, é importante que vocês saibam, como esses três vetores unitários, I aponta na direção X, Y aponta na direção J e Z na direção K, eles são mutuamente ortogonais. Como o produto escalar depende do cosseno, então o cosseno de 90 graus é zero. Logo, todos os vetores, todos os produtos que envolvem componentes trocadas ou cruzadas, a gente cancela, tá bom? Então, são 9 termos. Tá? Vou dizer aqui o seguinte: como o produto escalar depende do cosseno do ângulo θ, então, para componentes diferentes, tá? X, Y e Z, tá? Dos vetores A e B, teremos que o produto escalar entre elas será nulo, pois o ângulo entre os vetores unitários em questão é 90 graus, tá? Dessa forma, primeira componente aqui, ó. Primeira componente não, que a gente não está obtendo vetor, mas primeiro termo do nosso produto escalar, AXBX, I com I. Como o I é paralelo a I e o cosseno de um ângulo zero é 1, então sobra que desse produto escalar, tá? Deixa eu botar o resultado aqui, né, vetorial. A produto escalar com B é AXBX. Porque o produto escalar de B de I com I é 1. Por quê, gente? O módulo do vetor unitário é 1. Então, o módulo de I é 1. Módulo de I é 1. O cosseno entre I e I, que é ele mesmo, é 1. Porque o ângulo entre eles é 0. Então, é 1 vezes 1 vezes o cosseno de 0, que dá 1. A XBY, I escala J, I escala J, I é perpendicular a J. Então, o ângulo entre eles é 90 graus. Esse termo é 0. Terceiro termo, a XBZ, I escala K. I escala K, I é perpendicular a K. Então, esse termo também é 0. A YBX, quarto termo, J escalar I. Esse termo ele é 0 porque
J é perpendicular a I. A YBY, J escalar J. Bom, a YBY vai sobrar, por quê? Porque J escalar J é o módulo desse produto escalar. Aí vai dar o módulo do J, que é 1, o módulo do J de novo, que é 1, vezes o cosseno de 0, porque J é paralelo a ele mesmo. Então, o cosseno de 0 é 1. Então, sobra o termo, o quinto termo, que é YBY. Aí, a ZBX, K escalar I, tá? Ele também é 0, porque K é perpendicular a I, e o produto escalar entre esses dois vetores vai dar 0. O oitavo termo, que é a ZBYK escalar J, ele é 0, porque K é perpendicular a J, e sobra, portanto, o último termo, que é AZBZ, K escalar K, e K escalar K, pela mesma razão de I escalar I e J escalar J, ele é 1. Sobra, então, que o nosso produto escalar, você não precisa mais fazer essa dedução aqui, você pode usar produto escalar entre A e B, é a componente x de A vezes a componente x de B, mais a componente y de A vezes a componente y de B, mais a componente z de A vezes a componente z de B. Beleza? O produto vetorial segue uma coisa parecida, tá? Temos as seguintes relações. Bom, o módulo do produto vetorial entre dois vetores paralelos é 0, tá? Então, primeira delas aqui, ó. O módulo do produto vetorial entre dois vetores paralelos é 0. O módulo do produto vetorial entre dois vetores perpendiculares, tá? Pode ser 1 ou menos 1. Tá? Por quê? Porque o vetor ele pode estar a 90 graus de um determinado vetor, ou ele pode estar a menos 90 graus do outro. Tá? Contando naturalmente em relação ao semi-eixo de x. Menos 90 graus equivale a contar 270 graus no sentido anti-horário, certo? A partir do semi-eixo positivo de x. Tá? Então, o módulo do produto vetorial entre dois vetores perpendiculares pode ser 1 ou menos 1. No caso de, por exemplo, I por J, tá? I por J, o módulo desse produto vetorial é unitário. E se você contar J por I, ele tem o mesmo módulo, mas a direção dele é oposta. Tá? É a regra da mão direita. Tá? Para você determinar o sentido do produto vetorial, você leva a sua mão direita na direção do primeiro e gira em direção do segundo. Então, se você leva I na direção do I e gira na direção do J, ele vai dar K. Se você leva no J e gira na direção do I, ele vai dar em menos K. Tá? Então, é questão de direção. Tá? Eu vou colocar assim, né? O módulo do produto vetorial entre dois vetores perpendiculares é 1. O sinal do produto vetorial entre dois vetores, tá? Depende da ordem em que eles são, em que o produto é efetuado. Tá? Bom, então vamos lá. Aqui, ó. A vetorial. Para facilitar a nossa vida, eu vou copiar toda a expressão aqui, só vou trocar onde tem o produto escalar pelo produto vetorial e vou ler de novo, tá bom? Então, aqui, ó. A vetorial B, a xi mais a yj mais a zk, vetorial bxi mais byj mais bzk. Então, eu vou só colocar aqui, ó. Primeiro termo, axbx i vetorial i.
Segundo termo, AXBY I vetorial J, mais AXBZ I vetorial K. Ou seja, eu peguei a componente X do vetor e fiz o produto vetorial com todo o outro vetor B. Agora eu vou pegar a componente Y do vetor A e vou multiplicar por todo o vetor B. Então, AYBX é J vetorial I, AYBY é J vetorial J, né? E o terceiro componente dessa operação é AYBZ J vetorial K. Mas, último, né? Eu vou pegar a componente Z do vetor e multiplicar pelo vetor B inteiro. Então, a ZBX K vetorial I, a ZBY K vetorial J e a ZBZ K vetorial K. Tá? Bom, então vamos lá. O que resulta isso? Como eu falei para vocês, todos os vetores paralelos, tá? Vamos eliminar aqui todos os produtos vetoriais entre vetores paralelos, pois esses são nulos. Então, vamos lá. A vetorial B, primeiro termo, a XBX e vetorial I. Esse termo se cancela, tá? Segundo termo, a XBY e vetorial J. Esse se mantém. Terceiro termo, a XBZ e vetorial K. Esse também se mantém. Quarto termo, a YBX, J escala I. Se mantém porque são direções diferentes. A YBY, J vetorial J é o mesmo vetor, produto vetorial com ele mesmo. Então, ele também é cancelado. A YBZ, J vetorial K se mantém, porque são direções diferentes. Tá? A ZBX, K vetorial I se mantém, porque são direções diferentes. A ZBY, K vetorial J se mantém também. E o último termo, que é a ZBZ, K vetorial K é zero, justamente porque esses vetores são paralelos. Agora eu vou agrupar todos os termos que possuem, tá? Que possuem o produto dos mesmos vetores, não importa a ordem. Tá? Então, ó, o primeiro termo é a XBX e vetorial J. Tá? Vou abrir um parêntese e colocá-lo aqui para separar. Tá? Aí eu vou procurar. O segundo termo é a XBZI vetorial K. Não, esse aqui não cabe. Opa, achei aqui, ó. A YBX J vetorial I. Então, todo que tem I e J no mesmo termo, eu vou jogar dentro aqui desse primeiro parêntese. Beleza? Agora eu vou pegar todos os termos, tá? Que tem I e K. Então, ó, esse segundo termo, que era a XBZ e vetorial K, ele tem os dois vetores. E o penúltimo termo, que é a ZBX K vetorial I, também tem. Então, vou aproveitá-lo aqui e vou jogar aqui dentro. Tá? Sobram, então, dois termos, que é a YBZJ vezes K e a ZBYK vezes J, que são justamente os termos que possuem os vetores K e J. Beleza? Então, sobra A vezes A vetorial B é a XBY I vetorial J, mais a YBX J vetorial I, mais a XBZ I vetorial K, mais a ZBX K vetorial I, mais uma combinação de dois outros últimos termos, que é a YBZ J vetorial K, mais a ZBY K vetorial J. Tá?
assim, vamos inverter a ordem de alguns dos termos, sabendo que I vetorial J é igual a K que J vetorial K é igual a I e K vetorial I é igual a J. Então, como eu falei para vocês, a ordem cíclica produz, pela regra da mão direita, tá, o terceiro vetor que está faltando do produto vetorial entre os dois. Então, como por definição, o produto vetorial ele produz um terceiro vetor que é perpendicular aos dois. Então, I está na direção X, Y está na direção J. O produto vetorial entre I e J produz K, que é o terceiro vetor. Agora você passa aqui para o plano X, Y, Z. O Y, o J vezes K, ele produz o I, tá? Que é perpendicular a esse aí. Tá? E depois você passa para o plano XZ, aí Z vetorial I produz o J. Tá? Isso vai permitir a gente ver a área como um vetor, posteriormente, inclusive. Tá bom? Então, o que nós vamos ter aqui? Vou inverter a ordem conveniente dos termos. Então, o primeiro termo eu mantenho, ó, I por J. Quando a gente inverte a ordem do produto vetorial, a gente troca o sinal, né? Então, ó, J por I fica menos I por J. Aqui eu estou só ajeitando o que saiu do... Bom, eu vou pegar agora I por K. Eu sei que K por I dá J. Tá? Então, I por K eu vou inverter, que é o terceiro termo da minha expressão anterior. Tá? E vou invertê-lo. Vou trocar o sinal dele aqui, ó. Então, I por AXBZ, I por K vira menos AXBZ, K por I. Tá? E J por K eu sei que é I, tá? Eu vou inverter o outro termo desse par aqui, que é a ZBY, K por J. Então, vou trocar aqui, ó, J por K. Ficamos, então, com... Vou colocar em evidência também, né, depois, mas... A vetorial B é igual a XBY I vetorial J menos a YBX I vetorial J, mais a ZBX K vetorial I menos a XBZ K vetorial I, mais a YBZ J vetorial K menos a ZBX J vetorial K. Então, colocando os produtos vetoriais em evidência, vamos ficar com a mesma coisa, só que colocados aqui os produtos em evidência, né? Então, ó, a XBY menos a YBX I vetorial J mais a ZBX menos a XBZ K vetorial I mais a YBZ J vetorial K menos a ZBY J vetorial K. Tá? Então, vocês já estão vendo aqui, naturalmente, como eu já defini em cima, que I vezes J é K, eu vou só inverter aqui esses... Não vou mudar nada na equação, só vou jogar um para frente e outro para trás, tá? Para que a gente possa colocar na ordem adequada aqui IJK. Tá? Mas não estou mudando em nada na expressão, por isso que eu não estou novamente relatando. Então, é importante que vocês entendam que eu estou lendo isso aqui, tá? As pessoas que acompanham a gente no canal
e que não fazem esse curso matriculadas na universidade, na UFOPA, a gente tem um aluno cego. Então, eu leio todas as expressões, que é justamente para que ele possa compreender o que a gente está falando aqui, tá bom? Então, eu só fiz alterar a ordem. O terceiro termo virou o primeiro e o primeiro virou o terceiro, tá bom? Como eu acabei de apresentar para vocês, I vetorial J é K, e J vetorial K é I, e K vetorial I é J, tá? Então, assim, né, usando as relações apresentadas anteriormente, tá? A YBZ menos a CBY, J vetorial K, isso resulta em I, que é a componente X do produto vetorial. Por isso que tem essas coisas cruzadas. E esse sinal de negativo ele vem justamente da inversão dessa ordem do produto vetorial. Então, eu nunca faço um produto vetorial abrindo matriz e tal, não, eu já faço de cabeça, porque não é porque eu sou muito bom de conta de matemática de cabeça, tem nada a ver com isso, é porque eu já entendi qual é o sentido da coisa. Você, nas componentes do produto vetorial, como vai dar uma coisa perpendicular, não pode na componente x aparecer algo que tenha x. E a ordem tem que ser sempre a direta menos a inversa, tá? Porque é a inversa que produz essa alteração, tá? Então, vai ficar AYBZ menos AZBY I. Então, YZ menos ZY. AZBX menos X, AXBZ vezes K vezes I. Isso aqui dá J. Então, AZBX menos AXBZ, ou seja, ZX para frente, XZ é para trás. Tá? A XBY menos a YBX dá, né? I vezes J dá K. Então, nós temos aí, finalmente, as componentes do produto vetorial provadas aí para vocês. Vamos lá. Agora a gente vai passar para provar uma outra identidade vetorial. Tá? Vou fechar aqui algumas coisas aqui, fechar o WhatsApp. Pronto. Tá? O triplo produto vetorial. Se você tiver um produto vetorial triplo, você faz A vezes B vezes C, pode-se provar que A escala C vezes B menos AB escala A escala B vezes C é o produto vetorial de A com o produto vetorial de B vezes C. Então, o que acontece? Aqui, eu vou partir da seguinte premissa. O produto vetorial de B vezes C, ele já está escrito, ele já tem as componentes dele, e a gente vai executar, tá, as componentes, vai executar o produto vetorial de A com B com C. Então, eu vou chamar B vezes C de um vetor P. Tá? Produto vetorial. Aqui, ó. A vetorial B é igual
a escala C vetorial B menos a escala B vetorial C. Bom, aqui, ó, a gente sabe que as componentes do produto vetorial de B com C são, tá? Então, aqui, ó, P, vou chamar aqui de P, que é de produto, tá? Então, PX é BY, CZ menos BZ, CY. A componente Y é igual a BZ, CX menos BX, CZ. Tá? E a componente Z é igual a BX, CY menos BY, CX. Certo? Aí o que que acontece? O produto escalar de A com P, que é o produto entre B e C, pode ser escrito como, tá? As componentes do vetor M, vamos supor, tá? Então, M é o produto vetorial entre A e P. Dessa forma, MX é a mesma coisa aqui, ó. AY, PX, menos não, AYPZ, AYPZ menos AZPY, tá? MY, que é a componente Y desse vetor, vai ser AZPX menos AXPZ. PZ. E MZ é igual a AX PY menos AY PZ. Opa, PX, tá? Inclusive eu vou mudar nas minhas notas aqui, ó, que tá correto, né? Certo? Agora o que que acontece? Eu vou pegar essas componentes aqui e vou fazendo cada uma, né? Aí, né, eu vou ter naturalmente as componentes de um vetor, que vão ser, ó, por exemplo, aqui vai ser o produto escalar de A com C. O que que eu estou enxergando aqui? AX, AX, CX, AY, CY, AZCZ, vezes a componente X de B. Mais essas coisas todas vezes a componente Y de B. Então, a gente vai fazendo componente a componente. Tá? Assim, então, ó, vamos trabalhar o MX aqui. Ó. MX é a Y PZ menos a ZPY. Eu vou trocar aqui no PZ. Tá? Quem é o PZ?
bxcy menos bycx, e a zpy, tá? Voltando aqui para as componentes dos vetores b e c, que são os vetores originais, a gente fica assim, ó. Vou escrever por extenso. Vou ler novamente. Então, mx vai ser a y vezes, entre parênteses, bxcy menos bycx, fecha parênteses, menos az, entre parênteses, né? Abre parênteses, bz menos cx, menos bx vezes cx, cz, fecha parênteses, tá? Então, escrevendo por extenso, é preciso escrever por extenso isso aqui? Tá, beleza. Então, ó, eu vou escrever por extenso, sim, mas eu vou escrevendo de uma forma mais conveniente, ó. O primeiro termo é AY, tá? AY AY BXCY. Então, eu vou escrever AYCY BX vezes BX menos AY BYCX. Aí já fizemos a primeira execução do primeiro termo aqui. Aí o segundo vai ficar menos AZ BZ CX tá? Mais, porque tem um sinal de menos aqui, então é menos AZ vezes menos BXCZ, então vai ser mais AZ CZ BX. Tá? Vou colocar agora em... vamos colocar AX. Vamos colocar BX e CX em evidência. Tá? Então aqui vai ficar, ó, AY mais CY BX, e vou pegar o último termo da expressão anterior, AZ, CZ, e vou colocar em evidência aqui com BX. Lembrando que estamos precisando de um termo só para completar a coisa, tá? Então, todos os que têm BX, já relacionei. E sobra uma expressão menos AYBYCX menos AZBZCX. Então, como a gente vai colocar em evidência, eu vou colocar o sinal de menos também aqui em evidência. Então, vamos ficar com AYBYCX mais AZBZ vezes CX. Para a gente completar isso aqui, tá? Para chegarmos na forma adequada da componente x do produto vetorial triplo, poderia ter chamado de T esse vetor, né? Tudo bem. Vamos somar e diminuir o termo AX, BX, CX. Por quê? Se eu somar e diminuir esse termo, eu não estou acrescentando nada na minha equação. Tá? O que resulta em
Então, a nossa expressão anterior era mx, que é a componente x do produto triplo vetorial, a YCY mais a ZCZ, essa coisa toda entre parênteses, vezes BX, menos a YBY mais a ZBZ, CX, todo multiplicando, toda essa expressão entre parênteses multiplicando CX, tá bom? Então, eu vou somar aqui e diminuir. Eu vou somar aqui no primeiro termo AX, BX, CX, e vou diminuir do último termo aqui, menos AX, BX, CX. Certo? O que que acontece? O CX está em todos, tá? E tem um sinal de menos aqui que junta com o último termo que era negativo. No primeiro termo, a x, bx, cx se junta com o primeiro termo que é todo positivo, o que vai resultar em, então, juntando os termos adequados, mx é ax, bx mais a YCY mais a ZCZBX, então já incorporei isso nessa expressão, menos a XBX, aqui, vou colocar já o termo que a gente acrescentou aqui dentro do parêntese, tá? Entre parênteses, né? A XBX mais a YBY mais a ZBZ-CX, tá? Mais a ZBZ fecha parênteses CX. E nós temos finalmente aqui, ó, a componente M do produto vetorial triplo pode ser escrita como, tá? Bom, primeiro termo é a x, é entre parênteses, é xbx, é ycy mais a zcz. Isso aqui é o produto de escala entre A e C. Tá? É igual a A escalar B vetorial. Opa, é A escalar C, tá? A escalar C vetorial. Me batendo aqui para escrever esse vetor. Tá? Vetorial B menos A escalar B vetorial C, porque o segundo termo, que é o negativo, é a xbx mais a YBY mais a ZBZ, que são as parcelas do produto escalar, vezes a componente C, tá? Aqui eu vou botar CX, tá? Desculpa, eu coloquei o vetor B lá, mas na verdade era só a componente X. Bom, gente, o que você pode notar aqui? Que você tem na componente X desse vetor uma lógica. Você vai aplicar essa mesma lógica para as outras componentes, da mesma forma que você fez. Então, aqui, ó, aplicando a mesma lógica para as outras componentes do produto escalar triplo, você terá MY. É a mesma lógica mesmo, gente. Inclusive, esse negócio de somar e diminuir o termo que tem o mesmo índice. Então, por exemplo, na componente y, você vai ter que somar AY, BY, CY, e diminuir a Y, BY, CY. Tá? Você vai ter isso aqui, ó. MY é A escalar C, BI, componente Y do B, menos A escalar B, componente Y do C. E para o Z a mesma coisa. O que que resulta isso, gente? Você resulta com 3 vetores, tá? A mesma coisa. Na expressão anterior, só troca onde tem Z, troca por, onde tem Y, troca por Z. Então, o produto vetorial, a gente acaba mostrando, né? Mostramos com isso que M, aqui, ó, A
vetorial Isso aqui é uma coisa que eu quero que você faça uma vez na vida e nunca mais você utilize. Basta você utilizar essa expressão aqui porque você já entendeu como fazer, tá? O que eu quero que você fique praticando é produto escalar, produto vetorial. Isso sim é importante, tá? Então, o produto vetorial entre A e o produto vetorial e o resultado do produto de B com C, produto vetorial, ele é A escalar C vezes B menos A escalar B vezes C, tá bom? É possível provar também. É possível provar também que o produto escalar ele pode ser permutado, tá? Ele é cíclico e destrógeno, tá? Por isso usamos a regra da mão direita, né, para obter um resultado rápido do produto vetorial, tá? Então é suficiente que se faça uma distribuição cíclica. O que é isso, gente? Se eu trocar x por y e y por z, a gente vai ter a mesma coisa, tá? Como é que eu vou provar isso para vocês? Vamos lá. Tá? Então, o que eu quero provar para vocês é a permutação do produto escalar. Então, ó, A é igual a A escalar produto vetorial B vetorial C é A vetorial B escalar C. Tá? Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos chamar B vetorial C de P e vamos aproveitar aquelas componentes que a gente já tinha obtido, tá? Então, B vetorial C chamando o produto vetorial de A com B de P, teremos as componentes. Tá? O produto escalar de A com P, tá, será AX PX mais AY PY mais AZ PZ. Tá? Então, ó, quem é PX? É a componente X do produto vetorial entre B e C. Então, é BYCZ menos BZCY. Isso aqui vai ser multiplicado por AX. Então, vamos já colocar aqui A escalar
vetorial A escalar B vetorial com C é igual a AX vezes PX, que é BYCZ menos CZ menos BZCY. Mais AY vezes PY, que é BZCX menos BXCZ, componente Y do produto vetorial de B com C. Mais AZ vezes a componente do Z do produto vetorial de B com C. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Tá? Deixa eu ver como é que eu encontro aqui. É preciso uma reorganização aqui, tá? Então, aqui o CX está aqui. Tá. Bom, vamos lá, né? Então, eu vou pegar no meu segundo termo. Eu tenho AY, BZ, CX, V menos AY, BX, CZ. Eu vou pegar esse CX e vou colocar em evidência. Eu vou buscar aqui os termos de C, porque isso está colocado como um produto vetorial entre dois vetores e o produto escalar com o terceiro. Então, o produto de A escalar B com C, B vetorial com C, é igual a A vetorial com B escalar com C. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu tenho uma expressão com três coisas e eu vou procurar nessa expressão as componentes x do vetor C. Vamos lá. Então, procurando as componentes do vetor C. Primeiro termo. Tá? O primeiro termo tem a x, aí tem BYCZ menos BZCY, não tem CX aqui. No segundo termo, tem BZCX menos BXCZ. Opa, tem um BZ positivo. Então, tem um CX positivo. Então, vou colocar aqui, ó, CX. O terceiro termo da expressão, que é AY, BZ. E aí eu vou continuar procurando. Mas aí tem o quarto termo, que tem BXCY, não tem CX aqui. Aí eu vou procurar o sexto termo, que é menos BYCX, fica aqui. Então, eu vou fazer essa permutação colocando o CX em evidência. Então, o termo é AZBYCX, eu vou colocar CX em evidência, vai sobrar AZBY. Beleza? Agora eu vou procurar o CY. No primeiro termo da expressão anterior, nós temos BYCZ menos BZCY. Opa, tem um menos BZCY aqui. Então, eu vou colocar o CY em evidência. Tá? Vou colocar o menos AX BZ. Tá? E vou continuar procurando o outro CY. O outro CY está positivo no quinto termo. Então, o quinto termo é AZBXCY. Então, colocando o CY em evidência, vai ficar AZBX. Tá? Vou continuar a minha busca aqui e vou procurar o CZ. No primeiro termo, tem um AXBYCZ, que é positivo, então já vou aproveitá-lo aqui. Fica AXBY. Tá? E vou continuar a minha procura pelo outro CZ, que está no segundo termo, ou melhor, no quarto termo. Ele é AYBXCZ. Colocando CZ em evidência, vamos ficar com AYBX. Beleza? E isso completa a nossa conta. Por quê? Se você reparar, na nossa expressão, lendo de novo, A escalar B vetorial com C, nós temos CX, entre parênteses, AYBZ menos AZBY
que é a componente x do produto vetorial de A com B, mais, segundo termo, CY, entre parênteses, AZBX menos AXBZ, que é a componente Y do produto vetorial de A com B, mais CZ, entre parênteses, AXBY menos AYBX, que é a componente Z do produto vetorial de A com B. Então, entre parênteses, temos as componentes x, y e z do produto vetorial de A com B, respectivamente, o que nos leva a CX, tá? Então, A com B, vou chamar isso aqui de pelinha, tá? Vou chamar isso aqui de pelinha X, mais CY, pelinha Y, mais CZ, pelinha Z. Certo? Isso, por sua vez, né? Ou seja, CX pelinha X mais CY pelinha Y mais CZ pelinha Z é o produto escalar de C com pelinha. Tá? E esse último vetor é o produto vetorial de A com B, o que completa a prova. Certo? Então, A escalar B com C é igual a A vetorial B escalar C. Muito importante isso aqui. Tá? Muito importante isso. Naturalmente, se você precisar usar essa expressão, você vai usá-la direto, porque você já sabe fazer. Tá? Você não precisa provar ela. Agora a gente vai passar para os operadores vetoriais diferenciais. Esses são muito importantes. Tá? Importantíssimos, tá? Os três operadores. Bom, primeiro operador... são três, não, são quatro, tá? O primeiro é o operador nabla, tá? Que, na verdade, ele é um coringa aí. Tá? O operador nabla, ele é muito interessante. Tá? Quando você for aplicar no divergente, você vai aplicar como se ele fosse um vetor, mas, na verdade, ele é um operador vetorial, então ele produz algo parecido com o produto escalar, análogo. E, quando você for aplicar o rotacional, algo parecido a um produto vetorial. Tá? E o gradiente você vai usá-lo para transformá-lo num vetor. Tá? Como é esse operador nabla? O nabla ele é representado por um delta de cabeça para baixo, tá? Letra grega delta, que é um triangulinho de cabeça para baixo, um triângulo equilátero de cabeça para baixo. Ele é igual à derivada parcial com relação a x, tá? Multiplicado pelo vetor unitário i, mais o vetor unitário j multiplicado pela derivada parcial com respeito a y. E a k, a derivada parcial com respeito à componente z. Então, é a derivada numa determinada direção vezes o vetor unitário nessa direção. Tá? Ele é um mnemônico. Tá? O operador nabla, ele sozinho, ele não faz sentido. Ele só faz sentido quando ele é aplicado em alguma coisa. Tá? A primeira forma de aplicar, tá, o operador nabla é aplicando o gradiente de uma função, que a gente denota por grad φ. Tá? O grad e φ, a letra grega φ. Como você quiser colocar. Se quiser colocar o φ normal ou a variação do φ, fica à vontade. Tá? Eu prometo que isso não foi um trocadilho. O grad φ
ele é a derivada de φ. Φ é um campo escalar, tá? Por que é um campo escalar? Primeiro, ele é um campo porque ele é uma função de várias variáveis reais a valores reais que depende da posição e possivelmente do tempo. Estamos trabalhando na primeira unidade, desculpa, na segunda unidade, na terceira unidade e na quarta unidade e na quinta unidade, ou melhor, na segunda unidade, na terceira unidade, na quarta, na quinta e na sexta unidade, nós vamos trabalhar também na quarta, tá? Vamos trabalhar na quarta com problemas independentes do tempo. Então, esse campo escalar, que ele é uma função φ de x, y, z, de r θ φ, ou de ρ, θ, r θ φ não, r θ φ ou ρ, θ e z, aí, em diferentes sistemas de coordenadas, ele depende das coordenadas de posição, tá? Ele é um campo por causa disso, porque ele depende de um ponto, o seu valor depende de que ponto no espaço você está analisando. E ele é uma função, tá? Pode ser um campo de temperatura, pode ser um campo de pressão, pode ser um campo de potencial elétrico, tá bom? Esse campo é um campo escalar, ele é uma função que retorna um valor escalar quando aplicada num ponto, mas ele é uma função de várias variáveis reais a valores reais. O gradiente de um campo escalar, ele produz um vetor a partir disso. Então, ele transforma um escalar num vetor. Essa que é a função do gradiente. E esse vetor aponta na máxima direção de crescimento dessa função. Tá bom? Por quê? Porque ele é derivada, né? Então, ele vai apontar na máxima direção de crescimento dessa função. Beleza? Como é que se escreve o gradiente? O grad φ é igual à derivada parcial de φ com respeito a x, na direção y, a derivada parcial de φ com respeito a y vezes o vetor unitário na direção j, mais a derivada parcial de φ com respeito a z, vezes o vetor unitário na direção z, que é o vetor k. O divergente, ele é uma outra operação. Agora, o divergente ele é de um campo vetorial, tá? Quando ele é aplicado num campo vetorial, o que é um campo vetorial? Agora é uma função que retorna, que quando aplicada num ponto, retorna um vetor. Só que essa função, ela varia e ela tem componentes, tá? Porque ela vai retornar um vetor. Então, ela tem funções, aqui tem uma componente x, que é uma função de x, y, z, uma componente y, que é uma função de x, y, z, e uma componente z, que é a função de x, y, z. O fato de ser componente não significa que ela depende só de x, ela depende das três. Tá bom? Ela depende das três. Então, o divergente de um campo vetorial ele é similar a um produto... similar não, ele pode ser lembrado por meio de um mnemônico como se fosse um produto escalar do vetor... do operador nabla com o vetor, com o campo vetorial. Tá? Então, eu estou usando vetor e campo vetorial de forma sinônima, embora esses termos signifiquem coisas diferentes, tá? Embora correlacionadas, eles são diferentes, tá? Justamente porque está implícita a ideia de que nós vamos trabalhar com campos vetoriais. Tá? O divergente de um vetor f, tá? De um campo vetorial f, ele é a derivada da componente x do vetor f, nós denotamos por div f, escrevemos div div f. Ele é denotado pela derivada parcial de f com respeito a x, mais a derivada parcial de f y com respeito a y, mais a componente z de f, derivada parcial dela com respeito a z. Então, é del fx del x, mais del fy del y, mais del fz del z. O rotacional é um operador um pouquinho mais complicado, tá? O rotacional, ele é um operador que ele pode ser análogo a um produto vetorial, tá? Ele pode ser entendido como produto vetorial do nabla aplicado numa função vetorial, tá? Ou num campo vetorial. Existe também essa diferença, uma função de uma variável real a valores reais, tá? Que é uma função vetorial, como, por exemplo, a posição de um objeto ao longo do tempo. Isso daí é outro tipo de coisa. Aqui a gente está lidando com um campo que depende de x, y e z. Ou seja, depende de três variáveis, e possivelmente quatro quando a gente for trabalhar em eletrodinâmica. Então, o rotacional de f, tá? Lembra, ó, componente x dele é yz menos ey. Então, é del fz del y menos del fy del z.
tá? Tudo isso multiplicado por I, tá? Que é o vetor unitário na direção I. Ou seja, a componente I, x do rotacional é del FZ del Y menos del FY del Z. A componente Y do rotacional é del Fx del Z menos del Fz del X. Ou seja, não aparece Y nela. E a componente Z do rotacional não aparece o Z. Aí ela é del Fy del X menos del Fx del Y. E o rotacional, naturalmente, como é uma função vetorial, ele é a soma da componente X do rotacional, vetor unitário na direção I, mais a componente Y do rotacional, vezes o vetor unitário na direção J, mais a componente Z do rotacional, vezes o vetor unitário na direção J. E por último, o operador laplaciano, tá? O operador laplaciano, que é um operador diferencial que, que ele pode ser aplicado tanto em um campo escalar como num campo vetorial, e ele, quando aplicado em um campo escalar, retorna um escalar, uma função escalar, e quando ele é aplicado num campo vetorial, ele retorna também um campo vetorial. Tá? Algumas dessas propriedades, gente, tá? Algumas dessas propriedades, elas vão ser usadas aqui ao longo de todo o curso, tá? Tem várias demonstrações aqui que eu gostaria de fazer com vocês, mas eu não sei se eu vou ter tempo, né? A aula vai ficar, acho que, muito grande, tá? Bom, gente, eu tive uma ideia ali, eu dei uma parada na gravação aqui, eu tive uma ideia. Eu vou só apresentar para vocês aqui e eu vou gravar um outro vídeo contendo essas deduções, caso você queira ver a dedução delas, tá? É importante que você saiba que o divergente de qualquer rotacional é nulo, tá? O divergente de qualquer rotacional é nulo. Tomou o divergente do rotacional é zero. O rotacional de qualquer gradiente é nulo, tá? O rotacional do rotacional é igual ao gradiente do divergente menos o laplaciano. O gradiente do produto, que é uma aplicação direta da derivada do produto, que o gradiente é uma derivada, tá? Ele é o gradiente de φ vezes psi, ele é psi gradiente de φ mais φ gradiente de psi. O divergente do produto escalar por um campo vetorial é divergente de φ vezes f, ou seja, o divergente de um campo escalar por um campo vetorial é φ vezes o divergente de f mais gradiente de φ produto escalar com f. O rotacional do produto, ele é rotacional de φ vezes f é igual a φ rotacional de f mais gradiente de φ vetorial f. Veja, o de baixo parece muito com o de cima, tá? Se você for ver. O divergente, a única coisa que muda é que na separação do φ com f, a gente toma o divergente. No rotacional, a gente toma o rotacional. Lá em cima, no divergente, o segundo termo, que é a separação de separação do φ com f, que atua sobre o φ, é o gradiente de φ nos dois. Só que no termo do divergente é um produto escalar e no termo do rotacional é um produto vetorial, tá? Então, já tem uma semelhança entre o divergente do produto entre um escalar e um campo vetorial e o rotacional do produto. O laplaciano do produto de duas funções, aí você vai dizer assim, não, o laplaciano parece aquele termo de elevado ao quadrado, né? Então, ó, nabla2 φ psi, tá, do produto de duas funções, é φ o laplaciano de psi, mais psi o laplaciano de φ, mais duas vezes gradiente de φ escalar psi. O divergente, aqui, ó, faltou um produto vetorial. Deixa eu botar um X aqui, porque faltou aqui na minha... O divergente do produto vetorial e o rotacional do produto vetorial são bem diferentes um do outro.
dá para a gente fazer uma analogia aqui, né? Que o divergente de F vezes produto vetorial com G é G escalar rotacional de F menos F escalar rotacional de G. Enquanto o rotacional do produto vetorial, ele tem como dois primeiros termos F divergente de G menos G divergente de F. Agora, tem dois outros termos que não tem lá no divergente do produto vetorial, que não tem para comparar, né? O primeiro termo é G escalar nabla vezes F, ou seja, as componentes desse vetor são Gx del del x mais Gy del del y mais Gz del del z, tudo isso aplicado em F. Ou seja, você vai ter aí 9 componentes, um vetor de 9 componentes aí, tá? Vai gerar um vetor, naturalmente, né? E o outro termo é menos F escalar nabla vezes G. Na dedução, vocês vão verificar isso. E, por último, um dos mais difíceis é o gradiente do produto escalar. Tá? Aí você pode me perguntar, por que não tem o rotacional de uma função escalar? Porque o rotacional é para um vetor. Por que não tem o divergente do produto escalar e o rotacional do produto escalar? Porque eles são para vetores. Tá? E aqui o produto escalar resulta no escalar. Da mesma forma, é porque não tem o gradiente do produto vetorial, tá? Você pode até definir essas operações aí, tá? O gradiente do produto vetorial daria um tensor, tá? Mas a gente não está trabalhando com essas coisas aqui. Então, a gente não trabalha com o gradiente do produto vetorial, justamente porque aqui a gente está tomando uma operação aí no corpo desses espaços vetoriais que a gente está trabalhando aí, que são o espaço do R3, né? E aí a gente tem essa intenção de trabalhar com essas coisas mais simples, tá? Mas o gradiente de um produto escalar é possível, porque o gradiente ele é tomado com respeito a um vetor, tá? Então, o gradiente de f escalar g, ele é f rotacional de g mais g rotacional de f, mais f escalar gradiente de g, mais g escalar nabla vezes o F. Falei F escalar gradiente é F escalar nabla, tá? Desculpem. Tá bom? Aí depois eu coloco um vídeo aí com essas provas, tá? Porque essas provas eu não vou ficar cobrando de vocês o tempo todo, exceto se foi uma tarefa. Então, essas provas são mais importantes para você ir praticando. Então, eu coloco, se não colocar amanhã, eu coloco no sábado. Tá? Vamos lá. A gente trabalhou, tá? A gente colocou expressões gerais. Na verdade, nas definições, eu vou trabalhar em coordenadas cartesianas para mostrar para vocês no outro vídeo, tá? Então, o que acontece? Eu vou definir agora esses operadores diferenciais de uma forma geral, tá? Eles podem ser definidos independentemente, tá? Do sistema de coordenadas. Então, o gradiente de φ escala dr, ele resulta na diferencial total, tá? Ou na diferencial exata, tá? Mais precisamente. Então, essa diferencial exata é uma diferencial cuja integral independe do caminho, tá bom? Então, o grade φ escala r, ele é integral aqui de dφ, tá? Onde dφ é uma função escalar. O divergente ele é um limite, tá? Uma derivada, naturalmente, ele é um limite. Só que ele é um limite de uma integral de superfície dividida por um volume, tá? No qual, num volume englobado por essa superfície, em que esse V ele tende a zero, tá? Em que esse volume tende a zero. Então, o que acontece? A gente toma um fluxo por uma determinada superfície e reduz o volume dessa superfície a zero, de maneira que o divergente, a gente sabe o que acontece num ponto. O divergente ele é um indicador, tá? Falando em palavras mais simples, de fluxo, ou seja, um indicador de que ali ou tem um sumidouro, ou tem uma fonte, ou tem um ponto em que passa a mesma quantidade de água que sai, vamos olhar como fluidos, tá? Então, numa torneira, por exemplo, sai mais água do que entra.
Da mesma forma, num ralo, entra mais água do que sai. Tá? Agora, numa área de fluxo zero, entra tanto quanto sai. O rotacional, ele é o produto vetorial ao longo de uma curva. Desculpa, o produto escalar ao longo de uma curva. Ele é uma integral de linha ao longo de uma curva. E essa curva a gente colapsa ela a zero até chegar num ponto. Então, o rotacional, ele dá um indicativo de giro, vamos dizer assim, desse campo vetorial. Se esse campo vetorial ele tem linhas fechadas. E o divergente, ele dá um indicativo de se o campo tem linhas abertas. Tá? De modo que um campo com divergente não nulo e um rotacional nulo, ele é denominado de irrotacional, ou seja, ele tem linhas abertas. Esse é o caso do campo eletrostático, como a gente vai ver na unidade 2, no módulo 2. E o rotacional, um campo com rotacional não nulo e um divergente nulo, ele é chamado de campo solenoidal. Não curiosamente, o campo magnético estático tem esse formato. Você vai ver que as linhas de campo magnético são sempre fechadas, tá? Justamente porque ele tem um rotacional não nulo. Então, se você quiser um mnemônico aí, alguma coisa assim do tipo um significado mais imediato dessas coisas, o divergente ele está ligado à ideia de fluxo, do quanto que sai ou entra numa determinada superfície de alguma coisa, e essa coisa não precisa ser real, tá? Nem a superfície também, tá? Real no sentido material, não precisa ser uma coisa material, e o rotacional ele vai indicar o quanto esse campo, entre aspas, roda, mas o campo não roda nada, tá? Isso aqui é só para você se lembrar, se as linhas que são formadas por esse campo são fechadas. Tá bom? Bom, uma outra coisa que eu preciso apresentar para vocês são esses parâmetros. Quem é dφ? É a variação de um campo escalar entre a posição R e R mais dr, tá? Ou seja, é a variação desse campo escalar quando eu mudo de uma posição R para uma posição infinitesimal distante, tão distante quanto eu queira dessa posição inicial. Ou seja, por isso que a gente está falando de processos de limite. Tá? Então, V é o volume limitado pela superfície fechada S, como eu já falei para vocês. S é a superfície limitada pela curva gama. Gama é uma curva fechada orientada no espaço. S, tá? Espera lá que eu não coloquei direito aqui, né? Esse S não é o mesmo do S nas duas definições, tá? É como se fosse uma espécie de S', porque esse S é uma superfície fechada orientada. O S do divergente é uma superfície fechada orientada. O S da definição do rotacional, ele é também uma superfície orientada, isso não é fechada, tá bom? Isso não é fechada, é uma superfície aberta. Em geral, você pode fechar essa superfície. Em algum momento a gente vai fazer isso quando a gente for mostrar, quando for falar da equação da continuidade, por exemplo, tá? Mas, né, por enquanto, a gente está trabalhando com a noção geral de que S, aqui eu vou chamar aqui, vamos colocar aqui, né, no S', tá? Esse meu S' aqui, ele é uma superfície aberta, tá? Ou geralmente aberta, que engloba essa curva fechada orientada. Então, em um, a superfície fechada é a curva, tá? Oh, meu Deus do céu. Em um, a superfície é fechada e a outra, a curva é fechada, tá? Quando a curva é fechada, a superfície em geral é aberta. E quando a superfície é fechada, o volume é, digamos assim, aberto, tá? Só para você compreender aí isso, tá? Mas não tem nada vazando de dentro da superfície, que você entenda, né? A superfície é fechada. Ou a condição de fechamento é imposta na superfície. E N é um vetor unitário perpendicular a S, tá? Quando S tende a zero, tá? Na verdade, ele é perpendicular a S', tá? Quando S' tende a zero. Naturalmente, a função eu perdi. Vou copiar essa aqui. Ixi. Travou meu slide? Travou meu slide.
Rapaz, é tanta maluquice que travou aqui a parada, ó. Pronto. Geralmente não, né? Naturalmente, a superfície fechada S também é orientada. Para cada ponto dela existe um vetor normal a essa superfície, tá? Bom, outro aspecto interessante é que a gente define aqui, nesse caso, a área como um produto vetorial. Tá bom, gente? A gente define a área como um produto vetorial. A interpretação geométrica do produto vetorial permite a gente entender o produto vetorial como área formada por um paralelogramo compreendido pelos vetores A e B. Então, você pega o vetor A, entre ele tem um vetor θ, você pode estender o vetor B, estender o vetor A, né, e formar um paralelogramo. A área formada por esse paralelogramo é um vetor normal, tá, a essa superfície. Tá? Então, vocês já viram isso em cálculo 2, vocês já viram isso em outras disciplinas também. Tá? O vetor normal é decorrente da definição do produto vetorial. Tá? Então, você pode entender esse produto vetorial como a área formada pelo paralelogramo compreendido por A e B, e seu resultado é perpendicular ao plano formado entre eles. E por isso que a área é um vetor normal. Então, tem um plano formado entre A e B, a área é um vetor perpendicular a isso. Tá? Então, vamos tomar, por exemplo, uma superfície fechada qualquer, a sua área pode ser determinada usando-se um vetor de área de superfície infinitesimal. Então, se a gente considera um triângulo infinitesimal formado, por exemplo, por R, que é um vetor posição, e R mais dr, a gente vai ter aí a área como uma, como é que eu posso dizer? Tá? Deixa eu pegar essa figura aqui e eu já vou fazer a audiodescrição também dela. A gente está usando aqui como referência o livro do Barcelos. Aqui. Nós temos aqui uma curva que ela tem um formato arbitrário, tá? Ela tem um formato arbitrário, mas ele é aproximadamente semicircular, mas ele não é semicircular, é aproximadamente semicircular, como se fosse, isso aqui é uma linha, tá? Como se fossem, como se houvessem pequenas ondulações nela. Nessa linha, a gente parte de um ponto, né, que a gente vai colocar aqui no meio, digamos assim, na extremidade inferior do papel, e esse ponto vai localizar um vetor R, tá, como uma seta, aqui num ponto dessa superfície, e formando um ângulo com esse vetor radial R, a gente vai formar um R mais dr. O outro lado aqui desse triângulo, tá, que a gente vai formar, de um lado ele é R, o outro ele é R mais dr, e a gente forma um triângulo aqui escaleno naturalmente, R mais dr, R e dr como tendo um outro, né, um outro lado oposto aqui ao ponto central que nós iniciamos o desenho. Então, nós temos um triângulo de lados R, dr e R mais dr. Naturalmente, a área desse triângulo, tá, vai ser o produto R vezes R mais dr, que são a base e, digamos assim, os dois lados desse triângulo, tá, dividido por 2, porque a área do triângulo pode ser entendida como base vezes altura dividido por 2. Tá? Na verdade, seria até mais simples se o Barcelos tivesse utilizado a noção aqui de setor circular, mas tudo bem, né? Ele trata, então, esse produto R vezes R mais dr, esse R ele é um vetor
paralelo ao vetor R, então o produto de R com R é zero, e o produto de R vezes dr, tá, vai dar a área do triângulo quando nós dividirmos por 2, porque a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Tá bom? Então, esse produto vetorial aqui, R e R mais dr, tá, que é o que ele usa para chegar na noção de área como produto vetorial, e aí que está o ponto interessante, não é nem a questão da conta em si, mas a questão conceitual de pegar e fazer o produto de R e R mais dr, ele chega diretamente numa coisa que a gente poderia usar a noção de setor circular também. Né? A gente vê aqui que R vezes R d θ, que é esse drzinho aqui, vai dar, de fato, quando a gente multiplicar por 2, a área de um setor circular infinitesimal. Mas tudo bem, né? Acho legal também ele ter feito essa outra interpretação. Então, quando você faz o produto de R e R vezes dr, a área desse triângulo vai ser a metade, tá? A metade, né, desse produto aqui de R com dr, tá bom? Vou levar essa figura também, vou imprimir essa figura, eu vou aproveitar já aqui, né, e vou copiar essa figura, vou imprimi-la e vou levar para o Felipe na terça-feira, tá? Caso ele precise dela. E vou levar em alto relevo para ele, tá? Beleza, gente? Então, a área de uma superfície infinitesimal pode ser calculada dessa maneira, tá? Pela metade do produto vetorial entre a distância até o ponto em questão vezes um elemento de linha ao longo dessa curva que você está calculando a área, tá bom? Então, esse produto vai dar um ds, que é uma área, um elemento infinitesimal de área, com o qual depois nós podemos trabalhar e integrar e achar qual é a nossa variável de interesse. Qual é o sentido da orientação do vetor normal? Bom, o vetor normal ele aponta para fora da página, segundo a regra da mão direita. Então, o vetor R ele está numa direção, o vetor dr ele é o da segunda, né, o segundo vetor. Então, isso daqui naturalmente sai para fora da página. Então, o sentido do vetor unitário depende do sentido da orientação da curva orientada C. Tá? Se o vetor, você vai fazer o seguinte, você vai seguir o sentido da curva e o seu dedão vai resultar na direção do vetor unitário de área. Tá? Se orienta no sentido anti-horário, então convenciona-se atribuir-lhe sentido positivo e ensinar o contrário para o sentido horário. Então, se a curva estiver no sentido horário, o vetor unitário está num sentido, se ela estiver no horário, vai ser para o outro. 3 últimas coisas aqui, tá? Teorema da divergência de Gauss, tá? O teorema da divergência de Gauss, ele diz o seguinte: a integração da divergência no volume é igual ao fluxo em relação à superfície que engloba esse volume para um determinado campo vetorial. Então, você pega um determinado volume, existe lá uma certa quantidade de coisas ali que vai ou sair ou vai entrar, né? No caso, no campo vetorial que está mais orientado para dentro, está mais orientado para fora, cujo efeito líquido vai ser um fluxo, tá? O resultado do fluxo desse campo vetorial para uma superfície é igual ao que acontece ponto a ponto somado ao longo do volume, tá bom? Então, o divergente de F, ele significa isso. Então, qual é o comentário que eu gostaria de fazer, né, acerca disso? Você entende o que acontece no volume a partir das cascas da superfície. Vamos supor que você tenha um fluxo de água saindo de uma determinada região. Bom, você sabe que tem pontos ali dentro dessa região que estão expelindo água, porque a partir das bordas que englobam esse volume, você vê que tem água saindo. Então, é isso que o teorema da divergência nos diz. Ele nos diz que tem um fluxo de alguma coisa, nesse caso eu falei de água porque é material, mas no caso de campo elétrico não tem campo nenhum material ali. Tá? O campo é real, mas ele não é material. Então, as linhas de campo vão ser tais que elas estão saindo de uma determinada superfície. E nós vamos voltar com isso para estudar a lei de Gauss. Já o teorema do rotacional dos Stokes, ele vai permitir com que a gente entenda que a integração do rotacional na superfície, tá? Da verdade, da componente paralela à curva do rotacional, tá? Desculpa, paralela
a superfície, tá? Do rotacional, tá? Paralela ao vetor unitário, tá? Ela é igual à circulação do campo vetorial F através de uma curva fechada C que se limite, ou gama que se limite a S. Então, é a mesma coisa, você entende o que acontece numa superfície a partir das beiradas da curva, tá? Então, você entende aí o que acontece dentro dessa superfície a partir das beiradas da curva. Por último, gente, nós temos o teorema de Green, tá? Depois eu vou provar ele para vocês, que ele nos diz o seguinte, ó, que uma função psi vezes o laplaciano de φ menos φ o laplaciano de psi integrado no volume é igual à integral de superfície de psi gradiente de φ menos φ gradiente de psi escalar ds, ou seja, o teorema de Green é uma espécie, né, de teorema da divergência. Tá bom, gente? Prometo para vocês que eu vou colocar a aula mostrando as deduções mais importantes, tá? Mas isso aqui, digamos assim, são coisas que vocês vão levar até o final do curso e que vocês vão precisar. Agora, claro, é bom vocês assistirem as deduções para ver como vocês chegam lá. É isso aí. Boa tarde, um forte abraço e até mais.